Olá, eu sou Verônica Silva, professora de pintura em tecido. Ao longo dessa semana eu ensinei para vocês uma flâmula com pintura realista da Nossa Senhora Aparecida. Na aula de hoje, essa é a última aula, então preste muita atenção em todos os detalhes. Nós vamos fazer toda a finalização da peça. Vamos relembrar o que nós fizemos nas outras aulas. Na primeira aula nós trabalhamos toda a parte de fundo. Já na segunda eu ensinei vocês a imagem. Na terceira nós trabalhamos o manto. E na quarta, nós trabalhamos a coroa. Hoje eu vou ensinar toda aquela finalização do manto para vocês. Vamos começar deixando um pouquinho mais de profundidade desse nosso desenho aqui. Vou pegar um pouquinho do terra queimada, tirar o excesso e colocar aqui. Bem pouquinho. Mesma coisa eu vou fazer desse ladinho. Só a sujeirinha do pincel. E agora, a gente pode fazer também aqui. O mesmo lugar onde a gente colocou o jatobá no preenchimento, a gente vai colocar um pouquinho do terra queimada. Vou lavar o pincel, secar. Sempre a gente trabalha na pintura realista com o pincel seco, tá? Quando eu digo seco, não quer dizer que eu não possa molhar ele e lavar, mas eu sempre tenho que secar ele muito bem no nosso paninho. Aqui eu vou trabalhar com o branco para iluminar. Agora é o seguinte, a gente vai trabalhar com mostarda. Posso trabalhar com um filete ou com um pincelzinho um pouquinho mais grosso, olha, um pouco mais grosso que o filete. Mas o filete também dá super certo, é que esse aqui, por ser mais grosso, ele meio que acelera um pouco o nosso preenchimento, tá? Vou trabalhar com mostarda, a gente vai pegar nessa lateralzinha aqui, lembrando que antes de pintar o detalhe do manto, terminem a imagem. E a gente vai fazer, ó, um arco, um atrás do outro. Existem alguns stencils no mercado, aquele molde vazado, que imitam costura, por exemplo, pés-ponto, ou aquela costura de xizinho, caseado. Se vocês quiserem, também pode ser isso. Com ele seco, com o manto seco, igual a gente está fazendo aqui, vocês reforçam e batem o stencil que vocês quiserem. É uma dica para quem tem dificuldade com o filete. Agora, para dar mais acabamento, mais profundidade, a gente vai trabalhar com um azul marinho. E como isso aqui é para ser uma costura, um adereço, a gente vai colocar um pouquinho do azul marinho aqui embaixo e também, ó, na curvinha, para dar profundidade, certo? Fazendo isso no manto todo. Existe no mercado tintas, como a gente já falou nas outras aulas, que são douradas. E foi ela que eu usei para fazer toda essa parte do nosso manto, esses detalhes de pedraria do manto. Mas quem não tiver essa tinta, porque às vezes você não encontra na sua região alguma coisa assim, vocês podem usar o mostarda ou o amarelo ouro. Lembrem-se da coroa, que a gente não usou nenhum dourado e fez aquele efeito dourado. Aqui eu vou colocar um pouco dessa tinta. E eu vou trabalhar com o filete. Por que eu vou trabalhar com o filete ou com aquele pincel mais cheio de cerda, mais cheinho, e não com o biquinho do dourado que eu acabei de mostrar para vocês? Porque eu quero efeitos bem delicados. Então, para ter esse efeito bem delicado, eu acho melhor a gente trabalhar com o pincel. Aqui, bora usar a nossa imaginação. Existem mantos, cada bordadeira, fiquei sabendo, que cada bordadeira faz de uma forma. Então, vocês podem fazer também, ó. Aqui eu vou fazer uma florzinha e aí eu vou puxar uma cordinha. Faço outra florzinha e assim eu vou enchendo com essas informações. Só tentem fazer o que faz de um lado, do outro lado do manto, tá? Tá vendo? Aqui, lembra que eu falei que não precisava se preocupar muito com o contorno? Porque agora a gente vai fazer umas bolinhas assim, ó. Pega bastante tinta, pode deixar o pincel lotadinho de tinta, porque se ficar relevo, essa tinta não tem problema. Ao longo das aulas, eu fui mostrando para vocês que é pra gente espalhar bastante a tinta, cobrir toda a trama do tecido, porque a outra tinta não é legal que fique relevo, que fique saltada. Já essa aqui é interessante, ela é feita para isso. Ou seja, se vocês estiverem trabalhando com mostarda, porque não tem essa tinta dourada, não deixem relevo.
o relevo é só para tinta dourada, porque ela tem uma química diferente. E aí, pode encher de informação, fica à vontade. Faltou na nossa bandeirinha o detalhe da faixinha. Por que a gente não fez? Porque o azul ainda estava úmido e a gente precisava esperar secar. Então agora a gente vem com o branco, filete e faz. Vejam, ó, que para ficar bem certinho eu passo várias vezes em cima do mesmo lugar. Para fazer os demais desenhos, mesmo processo, pode continuar fazendo da forma que a sua imaginação mandar. Bom, para Nossa Senhora, para a imagem dela, a gente pode reforçar um pouquinho do camurça em algumas regiões. Então, por exemplo, vou vir aqui com quase nada de tinta perto do olhinho. Aqui, que a gente não colocou na aula, vou colocar depois de seco, ó, para levantar o queixinho. Olha só como já dá toda a diferença. Aqui dentro do olho também eu vou colocar um pouquinho. Sempre reforçando. Reforça todos os lugares que vocês acham que precisa de um pouquinho mais de iluminação. Vamos conversar um pouco sobre a peça pronta, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu coloquei alguns detalhes de dourado. Aquele mesmo douradinho que eu usei aqui. Vê, não tem esse dourado. Vamos repetir, pode usar uma mostarda, tá? Vem com um pincelzinho, faz umas batidinhas, ó, só para mostrar um pouco mais de iluminação e dar essa profundidade, ou seja, tem alguns lá atrás, outros mais à frente, para aparecer toda aquela dobra que tem na representação da nossa imagem, tá? Bom, muitos de vocês podem ter dúvida de quanto a gente pode cobrar por essa peça. Eu gastei R$40. Na peça de pintura em tecido, peças de pintura em tecido, o que a gente mais gasta é o nosso tempo, porque os outros materiais, com exceção do tecido, a gente usa várias outras vezes. O tecido a gente usa uma vez só porque vai embora com a peça, mas tinta, pincel, o restante a gente usa várias outras vezes. Então o nosso maior custo costuma ser o nosso tempo. Nessa peça eu gastei R$40 porque eu coloquei aquele detalhe aqui em cima, tá vendo, ó? Só para dar um charminho para pendurar a nossa flâmula, certo? Eu gastei para pintar essa peça 6 horas no total. Entre secagem, etc, você coloca 8, mas a pintura em si eu gastei 6 horas. Numa peça dessa, você pode cobrar, por conta do seu tempo, de R$120 a R$180, dependendo da sua região. Por que eu digo isso? Algumas regiões, a parte lá de cima vai ser mais barata, algumas regiões vai ter um pouco mais de custo, porque tudo depende realmente da região. Sempre avalie a sua região, os seus custos, e aí sim você coloca a cobrança em cima dele, tá? Você cobra a peça em cima disso. Nossa sequência de aula termina por aqui. Hoje foi a última aula, vou morrer de saudade de vocês. Muito obrigada por assistir todas e eu quero ver a pintura de vocês também, tá? Qualquer dúvida, já sabe, é só me chamar nas redes sociais. Tchau, tchau!